Quando Barry chega ao escritório de gerenciamento de emergências, fica chocado com o que vê. Para minha surpresa, não tinha ninguém lá. Eu vi um copo com café ainda quente. Estava fumegando. Os monitores dos computadores estavam desligados. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então recebi uma ligação de um dos meus superiores. Ele perguntou onde eu estava. Eu disse: estou no centro do comando de emergências. Ele fez uma pausa. E quando ele voltou, ele disse: saia daí agora. Às 9h59, a Torre Sul, com 400 metros de altura, desaba. Escombros e poeira atingem uma área enorme, incluindo a Torre 7. Estas são as últimas imagens da Torre 7 naquele momento. Cerca de 1 minuto mais tarde, o alarme de incêndio da Torre 7 dispara. Mas como é um teste, não há informações sobre o local dos incêndios. What happened? Did the side of the building come down? Something fell. What'd you see? It was pretty clear at one point, and then there's a whole bunch of smoke and glass. And I think we're just about the last ones in this building right now. I think you should leave. Everybody else is gone. Eu queria sair rápido daquele prédio. Então, em vez de dar um passo de cada vez, eu saltava os lances da escada. Quando cheguei ao 6º andar, ouvi um barulho assustador. O prédio todo ficou escuro e a escada onde eu estava simplesmente cedeu. Às 10h28, a Torre Norte desaba em apenas 11 segundos. Desta vez, a Torre 7 sofre um impacto direto pela queda do edifício. Segundo estimativas oficiais, este é o começo de uma reação em cadeia que culminaria no desabamento da Torre 7. Barry Jennings ainda está preso dentro do prédio. Quando cheguei ao 8º andar, fui para um lado do edifício. Só que aquele lado tinha sumido. Ele ouve um som que o deixa nervoso. Ouvi a primeira explosão quando estava descendo a escada, quando consegui chegar no 6º andar. Quando voltei para o 8º andar, ouvi mais explosões. Barry Jennings também presenciou os incêndios que se espalharam pela Torre 7. Eu sentia o cheiro da fumaça. E também o calor, que foi intenso. São Francisco. Um novo grupo, formado por arquitetos e engenheiros, também questiona a explicação oficial de que um incêndio foi responsável pelo desabamento da Torre 7. Richard Gage é membro do Instituto Norte-Americano de Arquitetos. Ele trabalha como arquiteto na Califórnia há 20 anos. Ele criou o grupo Arquitetos e Engenheiros pela Verdade do 11 de setembro, que hoje reúne mais de 400 profissionais de todo o mundo. Um arranha-céu com estrutura de aço nunca desabou devido a um incêndio, e temos mais de 100 exemplos para demonstrar. Em 1991, um incêndio fez um arranha-céu na Filadélfia queimar durante 18 horas, mas o prédio não desabou. Em 2005, um edifício de 32 andares em Madrid ardeu em chamas durante um dia inteiro. Houve desabamento parcial, mas o edifício continuou de pé. A Torre 7 queimou durante 7 horas. O incêndio de Madrid durou 24 horas e minha explicação para isso é que o aço do perímetro não era à prova de fogo. A Torre 7 era um edifício totalmente à prova de fogo que queimou durante 2 ou 3 horas. Além disso, uma série de experimentos foi conduzida nestes hangares enormes em Cardington, Bedfordshire, em meados da década de 1990. Concluiu-se que os edifícios de aço são mais resistentes do que se pensava.
Os testes de Cardington, na Grã-Bretanha, demonstram que o aço não quebra devido ao aquecimento. Um edifício de 8 andares construído para o teste foi incendiado. Por pouco tempo, o aço atingiu temperaturas de mais de 1000 graus centígrados, bem mais quente que a temperatura na Torre 7. Vigas do teto caíram, mas não houve desabamento em nenhum dos 6 experimentos. Fiquei muito perturbado pelo desabamento da Torre 7, porque se a história oficial for verdadeira, isso significa que nossas normas de construção, sobre as quais se baseiam milhares de arranha-céus com proteção anti-incêndio de 2 ou 3 horas, não são confiáveis. Os investigadores oficiais da Torre 7 reconhecem que incêndios nunca foram quentes o bastante para derreter aço. Eles acreditam que o metal tenha sido aquecido a 600 graus centígrados, temperatura limite em que o aço perde metade de sua resistência. Segundo os investigadores oficiais, os principais incêndios se concentraram do 6º ao 13º andar, com exceção do 10º. E havia focos em alguns dos andares superiores. Um engenheiro de proteção contra incêndios que pertence ao grupo afirma que os incêndios não foram intensos. Os incêndios não estavam queimando em todos os andares ao mesmo tempo. Eles estavam dispersos pelos andares. E quando queimavam, eles avançavam pelo prédio. Então, certamente aqueceriam parte do aço daquela área. Mas conforme avançava, e depois de consumir combustíveis como as cadeiras, as mesas e todos os papéis que estavam lá, não restaria nenhuma fonte de calor. Após sobreviver durante 3 horas dentro do edifício em chamas, Barry Jennings foi finalmente resgatado. Quando saí do prédio, um policial veio até mim e disse: "Você precisa correr, parece que também há bombas." Então nós corremos. E eu não sabia, mas enquanto eu estava lá, ligaram para minha esposa dizendo que eu tinha morrido. Quando cheguei ao 8º andar, fui para um lado do edifício. Só que aquele lado tinha sumido. Ele ouve um som que o deixa nervoso. Ouvi a primeira explosão quando estava descendo a escada, quando consegui chegar no 6º andar. Quando voltei para o 8º andar, ouvi mais explosões. Barry Jennings também presenciou os incêndios que se espalharam pela Torre 7. Eu sentia o cheiro da fumaça. E também o calor, que foi intenso. São Francisco. Um novo grupo, formado por arquitetos e engenheiros, também questiona a explicação oficial de que o incêndio foi responsável pelo desabamento da Torre 7. Richard Gage é membro do Instituto Norte-Americano de Arquitetos. Ele trabalha como arquiteto na Califórnia há 20 anos. Ele criou o grupo Arquitetos e Engenheiros pela Verdade do 11 de setembro, que hoje reúne mais de 400 profissionais de todo o mundo. Um arranha-céu com estrutura de aço nunca desabou devido a um incêndio, e temos mais de 100 exemplos para demonstrar. Em 1991, um incêndio fez um arranha-céu na Filadélfia queimar durante 18 horas, mas o prédio não desabou. Em 2005, um edifício de 32 andares em Madrid ardeu em chamas durante um dia inteiro. Houve desabamento parcial, mas o edifício continuou de pé. A Torre 7 queimou durante 7 horas. O incêndio de Madrid durou 24 horas e minha explicação para isso é que o aço do perímetro não era a prova de fogo. A Torre 7 era um edifício totalmente à prova de fogo que queimou durante 2 ou 3 horas. Além disso, uma série de experimentos foi conduzida nestes hangares enormes em Cardington, Bedfordshire, em meados da década de 1990. Concluiu-se que os edifícios de aço são mais resistentes do que se pensava. Os testes de Cardington, na Grã-Bretanha, demonstram que o aço não quebra devido ao aquecimento. Um edifício de 8 andares construído para o teste foi incendiado. Por pouco tempo, o aço atingiu temperaturas de mais de 1000 graus centígrados, bem mais quente que a temperatura na Torre 7. Vigas do teto caíram, mas não houve desabamento em nenhum dos 6 experimentos. Fiquei muito perturbado pelo desabamento da Torre 7, porque se a história oficial for verdadeira, isso significa que nossas normas de construção, sobre as quais se baseiam milhares de arranha-céus com proteção anti-incêndio de 2 ou 3 horas, não são confiáveis.
Os investigadores oficiais da Torre 7 reconhecem que incêndios nunca foram quentes o bastante para derreter aço. Eles acreditam que o metal tenha sido aquecido a 600 graus centígrados, tédio. Quando cheguei ao 8º andar, fui para um lado do edifício. Só que aquele lado tinha sumido. Ele ouve um som que o deixa nervoso. Ouvi a primeira explosão quando estava descendo a escada, quando consegui chegar no 6º andar. Quando voltei para o 8º andar, ouvi mais explosões. Barry Jennings também presenciou os incêndios que se espalharam pela Torre 7. Eu sentia o cheiro da fumaça. E também o calor, que foi intenso. São Francisco. Um novo grupo, formado por arquitetos e engenheiros, também questiona a explicação oficial de que o incêndio foi responsável pelo desabamento da Torre 7. Richard Gage é membro do Instituto Norte-Americano de Arquitetos. Ele trabalha como arquiteto na Califórnia há 20 anos. Ele criou o grupo Arquitetos e Engenheiros pela Verdade do 11 de setembro, que hoje reúne mais de 400 profissionais de todo o mundo. Um arranha-céu com estrutura de aço nunca desabou devido a um incêndio e temos mais de 100 exemplos para demonstrar. Em 1991, um incêndio fez um arranha-céu na Filadélfia queimar durante 18 horas, mas o prédio não desabou. Em 2005, um edifício de 32 andares em Madrid ardeu em chamas durante um dia inteiro. Houve desabamento parcial, mas o edifício continuou de pé. A Torre 7 queimou durante 7 horas. O incêndio de Madrid durou 24 horas e minha explicação para isso é que o aço do perímetro não era a prova de fogo. A Torre 7 era um edifício totalmente à prova de fogo que queimou durante 2 ou 3 horas. Além disso, uma série de experimentos foi conduzida nestes hangares enormes em Cardington, Bedfordshire, em meados da década de 1990. Concluiu-se que os edifícios de aço são mais resistentes do que se pensava. Os testes de Cardington, na Grã-Bretanha, demonstram que o aço não quebra devido ao aquecimento. Um edifício de 8 andares construído para o teste foi incendiado. Por pouco tempo, o aço atingiu temperaturas de mais de 1000 graus centígrados, bem mais quente que a temperatura na Torre 7. Vigas do teto caíram, mas não houve desabamento em nenhum dos 6 experimentos. Fiquei muito perturbado pelo desabamento da Torre 7, porque se a história oficial for verdadeira, isso significa que nossas normas de construção, sobre as quais se baseiam milhares de arranha-céus com proteção anti-incêndio de 2 ou 3 horas, não são confiáveis. Os investigadores oficiais da Torre 7 reconhecem que incêndios nunca foram quentes o bastante para derreter aço. Eles acreditam que o metal tenha sido aquecido a 600 graus